Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que dessa vez é um advogado, alguém com conhecimento de causa, veio, refutou completamente a Leila, né? Dessa vez a Carminha vai ficar mais irritada ainda. Lembra da Carminha lá da novela? Então, que ela é bem parecida. O pessoal usou ela com isso, né? E dessa vez ele destrinchou tudo, entendeu? Desmascarou tudo, porque o cara trabalha na área, né? E o Flamengo não tá errado. O Flamengo tá na dele e tá certo, tá exigindo o que é dele por direito, tá? Vai ficar tudo bem explicadinho aí no vídeo, beleza? Os créditos vai estar na descrição. Verifica se você tá inscrito no canal, deixa esse likezinho aí pra dar essa moral, vai me ajudar muito aqui, valeu? E clica no botão hypar. Bora lá pro vídeo, que o vídeo ficou sensacional, refutando a Carminha. Bora lá. Pois é, Ilan, a gente fala aqui sem muito conhecimento de causa, principalmente da parte jurídica, né? Então, eu conversei com o Lucas Mourão, que está bastante ciente sobre o assunto, ele leu o processo, né? Uma pessoa que leu o processo, que é especialista e vai falar aqui com a gente sobre isso. Lucas Mourão, seja muito bem-vindo aqui ao Placar Aberto para a gente bater um papo. Você fez um fio muito interessante no X, né, falando sobre isso. Eu queria que você explicasse um pouco para a galera, nós um pouco leigos nessa parte do juridiquês, né, o teu ponto de vista, o que você viu ali do processo para a gente. Quem tem razão, Lucas Mourão? Raíssa e demais, prazer falar com vocês, obrigado pelo convite. Bom, eu atuo em mídia, liberdade de expressão e contratos. Então é uma área, as duas áreas que eu atuo acaba sendo muito convergente para esse assunto tão interessante, já do ponto de vista jurídico, a respeito do contrato, da adesão do Flamengo à Libra e da divisão dos direitos de televisão. Bom, no fim das contas, apesar de tanta polêmica, é relativamente simples. O Paparazzo estava acompanhando vocês aqui, viu o Paparazzo falando, ele falou muito bem. É relativamente simples, na verdade, essa situação. O que ficou combinado no momento da adesão do Flamengo à Libra? Ficou combinado que 40% dos direitos seria distribuído de maneira equânime entre todos os integrantes da Liga, da Libra, 30% seria por classificação na tabela do Campeonato Brasileiro e os outros 30% seria por audiência de cada clube. Porém, um detalhe muito importante, esse último item, essa última rubrica, ela ficou em suspenso. Isto é, foi acordado entre todos os clubes que essa última rubrica de 30% seria dividida conforme a audiência, porém, os critérios para a aferição dessa audiência seriam tomados depois em assembleia futura a ser agendada e marcada e realizada pelos integrantes da Libra. Com uma condicionante muito importante: qualquer dos integrantes teria poder de veto em relação a essa rubrica na forma de divisão que seria estabelecida. O que aconteceu, né, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em decisão monocrática em sede de tutela cautelar? O que aconteceu foi que foi tomada uma decisão por maioria, sendo que Flamengo e Volta Redonda votaram contrariamente à tese que estava sendo estabelecida ali pela Libra. Isto é, não havendo unanimidade, qualquer decisão, mesmo que fosse por ampla maioria, seria irregular, seria no limite ilegal e não causaria efeitos. Estabelecendo isso, portanto, ilegal e irregular a tomada de decisão da Libra, sendo por maioria e não por unanimidade, conforme manda o estatuto da associação da Libra, o Flamengo tentou abrir a negociação durante os últimos meses, tentando estabelecer um acordo entre as partes. Mesmo com a decisão tomada por maioria, o Flamengo chegou a fazer algumas ofertas, pelo que consta. Não sendo possível chegar a um acordo, a única possibilidade que sobrou foi o Flamengo ir até a Justiça e dizer: olha, a decisão foi tomada por maioria ela não pode ser tomada, só poderia ser por unanimidade, portanto, essa decisão ela é nula de pleno direito, ela é inválida e precisa ser reformada, precisa ser reconhecida como tal. E pediu, portanto, à Justiça que essa parte, esses 30% relacionados à audiência, fosse pago pela Globo, continua sendo pago, mas numa conta especial da Justiça, de modo que enquanto se discute esse problema, esse valor vai ficar lá retido. O argumento do Flamengo é o seguinte: se esse valor for distribuído nessa modalidade incorreta que está sendo fixada por maioria pela Libra, o Flamengo eventualmente pode perder esse dinheiro se futuramente for reconhecido que ele tem direito a uma parcela maior. Então, em primeira instância, em primeiro grau, o Flamengo, inclusive, perdeu
tá? Não foi concedida essa tutela antecedente, essa tutela cautelar, mas o Flamengo recorreu e, em segundo grau, a desembargadora, eu tenho até o nome dela anotado aqui em algum local, a desembargadora Lúcia Helena, ela reconheceu o direito do Flamengo e determinou que o pagamento fosse feito numa conta judicial enquanto se discute o mérito da questão. Lembrando que eu também vi o Paparazzo falando que alguns comunicadores, alguns jornalistas lançaram algumas suspeitas sobre a Justiça do Rio de Janeiro. É bom dizer o seguinte, embora essa tutela cautelar antecedente esteja sendo analisado, como deve ser mesmo, pela Justiça do Rio de Janeiro, o mérito da questão será analisado por uma Câmara Arbitral, que é uma entidade privada, escolhida pelos clubes, assim foi estabelecido no próprio Estatuto da Libra, que vai analisar o mérito e dizer, afinal, quem tem ou quem deixa de ter razão. No fim das contas, Raíssa, a situação é muito simples. A Libra, a toda evidência, tomou uma decisão por um quórum incorreto, que não poderia ser tomado. E o Flamengo está dizendo, olha, a gente precisa chegar a um acordo que seja unânime para que esse valor seja melhor distribuído. E aí um dos argumentos de mérito do Flamengo, já encerrando aqui, estou falando demais, advogado é fogo. Um dos argumentos de mérito do Flamengo é o seguinte, olha, minha torcida representa 47% do total de torcedores dos clubes da Libra. E eu estou nessa decisão irregular tomada pela organização, eu estou recebendo o correspondente a 20%. Então, ainda que se pudesse ter uma flexibilização por parte do Flamengo, o argumento do clube é que há uma defasagem muito grande, né? Menos da metade daquilo que o Flamengo entrega para a Libra em relação àquilo que ele está recebendo, que ele iria receber da Libra. 47%, doutor Lucas Mourão, primeiro obrigado pelas explicações, mas 47% se refere ao número de venda de pay-per-view, né? O Flamengo é responsável pelo percentual de 47% das vendas de pay-per-view, que obviamente dizem respeito também ao faturamento dos clubes, seja através da Libra, seja através de qualquer que seja o bloco de venda de direitos de jogos. Doutor, eu entendi em relação ao dinheiro bloqueado, em relação aos valores que o Flamengo solicitou na Justiça que fossem bloqueados, os repasses da Globo para os clubes. A minha pergunta, e eu li algo a respeito disso hoje, é o seguinte, os valores de fato estão todos bloqueados ou houve algum repasse nesse tempo que acabou, digamos assim, furando esse bloqueio e que gerou uma insatisfação do Flamengo em relação a isso? Uma parte acabou sendo paga, né? Como os pagamentos são periódicos, uma parte acabou sendo paga e, eventualmente, o Flamengo pode, se reconhecida de fato a irregularidade dessa decisão por maioria, como a gente estava mencionando, o Flamengo pode, inclusive, eventualmente, ingressar com uma ação para reparação de perdas e danos contra a própria Libra. Mas isso é um papo para outro momento, a gente não sabe exatamente qual o tamanho desse prejuízo, desse problema, se é que ele houve. O fato é que foi realmente pago uma parte disso, como são periódicos. A partir do momento em que a Justiça determina o pagamento em juízo, né, em sede judicial, numa conta bancária do Poder Judiciário, aí sim que esses pagamentos ficam travados. Na verdade, eles ficam travados para o destinatário, né? A Globo, que é a detentora dos direitos, continua fazendo os pagamentos regularmente, não muda nada em relação a isso, porém esse valor fica represado para os destinatários até que se resolva essa questão. O que pode ser mais eficiente é que os clubes, os membros da Liga, inclusive o Flamengo, sentem e resolvam essa questão por meio de acordo. Talvez seja a forma mais eficiente de chegar a um consenso. É isso aí, nação. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal e como vocês puderam ver aí, mano, os clubes que não querem conversar. O Flamengo tentou conversar, entendeu? O acordo na Libra foi que teria uma nova assembleia para acertar o terceiro item lá, né? Que é a divisão dos lucros por audiência. Então não teve assinatura, entendeu? E se tivesse que ter assinatura, tinha que ser por unanimidade. Quer dizer o quê? Todos deveriam concordar. Isso é uma regra da própria Libra. Então ela não pode quebrar a própria regra. Se tá lá em juízo, tá no contrato, no estatuto da Libra, né? Que é tipo a carta magna da Libra, ela não pode ir contra ela mesma. Então, o sistema judiciário vai ver isso e falar, vocês tem que ser unânime aqui, o Flamengo não concorda, então não tá valendo isso aqui, esse documento. Por isso que eles não apresentam documento nenhum, porque a própria Libra sabe que tá errada. Entendeu? Então, o Flamengo tá com toda a razão, tem que ver essa questão aí mesmo, e já tentou chamar para conversar uma vez e não vieram. Então,
Agora é esperar para ver se finalmente vão querer se reunir com o Flamengo e negociar esse acordo aí, porque alguns repasses já foi pago, né? E se o Flamengo ingressar na justiça, vai ter mais uma enrolação aí, vai travar mais ainda. Mas é aquilo, foi para começar uma liga assim, desorganizado desse jeito, não sei se vale a pena começar não. Ou começa uma nova e põe regras para só começar a pagar depois que estiver tudo estabelecido, ou então vai ficar nessa enrolação aí, essa confusão toda. E o Flamengo tá coberto de razão em ir atrás de seus direitos. Beleza? Os créditos vai estar na descrição. Verifica se você está inscrito no canal. Deixa esse likezinho aí. Clica no botão hypar aí e eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.